seria tão bom se quando a gente errasse, ao invés de uma pessoa errar com a gente também, ela nos ajudasse a melhorar, se ela nos desse espaço para que a gente possa refletir e crescer, não seria? Então, quando a gente perdoa o outro, a gente está oferecendo esse espaço a ele. Esse espaço para que ele reflita, para que ele veja o resultado das suas ações, para que ele possa, sim, ter a oportunidade de melhorar. Porque é assim que a gente entende que o perdão, ele está intimamente conectado com o faça aos outros o que você espera que os outros façam por você. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos refletir sobre um conselho que Jesus nos deu e a gente vai aprofundar um pouquinho até onde a gente dá conta. Hoje a gente vai refletir sobre aquele ensino do Jesus de que nós devemos perdoar infinitamente, 70 vezes 7 vezes. E por que o Cristo nos pediu para que perdoássemos infinitamente? A verdade é que muitas vezes, quando a gente enxerga uma pessoa realizando o mal, quando a gente enxerga uma pessoa sendo cruel, nós estamos vendo só a pontinha do iceberg. Por trás disso, de baixo, na base, nós temos a ignorância, nós temos o infortúnio, que muitas vezes convertem aqueles que praticam a maldade em uma vítima inconsciente de si mesmo, cujas consequências elas vão ter que enfrentar mais tarde. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa agindo de uma maneira, às vezes, irritada, colérica, agressiva, e essa pessoa, na verdade, ela está prejudicando a própria saúde, às vezes ela está agindo com base na ignorância, e ela vai ter consequências drásticas em relação aos seus relacionamentos, ao que ela consegue realizar, principalmente se ela não conseguir se controlar. E se a gente simplesmente pega essa pessoa nessa situação e responde na mesma moeda, o que a gente está fazendo é dando continuidade ao mal. Né? O mal que deriva da ignorância que ela tem em relação ao comportamento adequado, ao entendimento da situação, que se torna um ato de agressividade e que nos alcança para a gente engrossar o caldo da maldade. Então, nós precisamos tomar cuidado porque às vezes o que a gente vê como maldade e como agressividade é resultado de um infortúnio interno. A pessoa, na verdade, ela está sendo vítima de si mesma. E é importante a gente olhar por essa ótica, porque quando a gente fala de uma pessoa que caiu nesses equívocos, nós temos que tomar cuidado com uma coisa. Nós também podemos cair. Se nós estamos aqui, se você está me assistindo e eu me incluo no meio, salvo raríssimas exceções, nós aqui estamos porque a gente precisa se aperfeiçoar. E se a gente precisa se aperfeiçoar, é sinal de que a gente ainda não dá conta de agir de maneira correta em todas as circunstâncias da nossa vida. E vez ou outra, a gente vai errar. A gente vai meter os pés pelas mãos, a gente vai se confundir, a gente vai fazer avaliações equivocadas e vai ter comportamentos que são inadequados, impertinentes. E seria tão bom se quando a gente errasse, ao invés de uma pessoa errar com a gente também, ela nos ajudasse a melhorar, se ela nos desse espaço para que a gente possa refletir e crescer, não seria? Então, quando a gente perdoa o outro, a gente está oferecendo esse espaço a ele. Esse espaço para que ele reflita, para que ele veja o resultado das suas ações, para que ele possa, sim, ter a oportunidade de melhorar. Porque é assim que a gente entende que o perdão ele está intimamente conectado com o faça aos outros o que você espera que os outros façam por você. Porque da mesma forma que outras pessoas podem ser vítimas da ignorância, podem ser vítimas do desconhecimento, podem ser vítimas das próprias fragilidades e exteriorizar isso no comportamento inadequado, nós também estamos sujeitos à mesma coisa. E da mesma forma que a gente não gostaria de ser tratado como uma doença, como uma limitação que a gente tem, como se fosse simplesmente uma questão de desvio de caráter, de falta de vontade,
se a gente perdoar, a gente vai estar oferecendo ao outro aquilo que, cedo ou tarde, tenho certeza, a gente também vai precisar do perdão de outras pessoas, do auxílio de outras pessoas, da compreensão de outras pessoas. Então, por que não oferecer ao outro aquilo que nós também vamos precisar um dia? Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. Jesus lhe diz: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus, capítulo 18, versículo 22. Comentário intitulado Desculpar. Atende ao dever da desculpa infatigável diante de todas as vítimas do mal, para que a vitória do bem não se faça tardia. De certo que o mal contará com os empreiteiros que a lei do Senhor julgará no momento oportuno. Entretanto, em nossa feição de criaturas igualmente imperfeitas, suscetíveis de acolher-lhe a influência, vale perdoar sem condição e sem preço, para que o poder de semelhantes intérpretes da sombra se reduza até a integral extinção. Recorda que acima da crueldade encontramos junto de nós a ignorância e o infortúnio que nos cabe socorrer cada dia. Quem poderá, com os olhos do corpo físico, medir a extensão da treva sobre as mãos que se envolvem no espinheiral do crime? Quem na sombra terrestre distinguirá toda a percentagem de dor e necessidade que produz o desespero e a revolta? Dispõe-te a desculpar hoje infinitamente, para que amanhã sejas também desculpado. Observa o quadro em que respiras e reconhecerás que a natureza é pródiga de lições no capítulo da bondade. O sol releva generoso o monturo que o injuria, convertendo-o sem alarde em recurso fertilizante. O odor miasmático do pântano, para aquele que entende as angústias da gleba, não será mensagem de podridão, mas sim rogativa comovente para que se lhe dê as bênçãos do reajuste, de modo a transformar-se em terra produtiva. Tudo na vida roga entendimento e caridade, para que a caridade e o entendimento nos orientem às obras. Não ouvides que a própria noite na terra é uma pausa de esquecimento para que aprendamos a ciência do recomeço em cada alvorada nova. Faze a outrem aquilo que desejas te seja feito, advertiu-nos o amigo excelso. E somente na desculpa incessante de nossas faltas recíprocas, com o amparo do silêncio e com a força da humildade, é que atingiremos em passo definitivo o reino do eterno bem, com a ausência de todo o mal. Uma bela página de Emmanuel nos ajudando a entender em mais profundidade por que Jesus nos pediu para perdoar indistintamente. E o desafio para a gente hoje é exatamente a gente exercer esse perdão, exercer essa desculpa, mas buscando entender, buscando qualificar isso, né? Eu estou perdoando porque a pessoa talvez ela não entenda, porque a pessoa talvez ela esteja passando por um momento de dificuldade, a pessoa talvez tenha limitações específicas. Não ser só aquela desculpa sem uma reflexão, mas vamos desculpar buscando realmente entender um pouquinho do porquê desse nosso objetivo. Por que a gente está agindo dessa forma? Porque isso vai nos dar força para fazer um perdão legítimo, para perdoar de maneira legítima. Porque quando todas as pessoas souberem o valor do perdão e a gente colocar isso em prática, com toda certeza a gente vai ser capaz de extinguir o mal no mundo, extinguir as suas raízes, as raízes do mal no mundo, de uma maneira muito mais rápida e efetiva. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.